dólar forte, apenas não contra o iene japonês. Vamos falar justamente sobre estes riscos, sobre talvez a principal agenda do dia de hoje, que é a divulgação do PIB brasileiro, bastante aguardado e esperado pelo mercado. Para isso, eu gostaria de convidar à nossa tela José Alfaes, economista da Rio Bravo Investimentos. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Uma ótima manhã para você, José. Opa, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria começar com o principal destaque do dia de hoje, pelo menos para a economia brasileira, expectativas para crescimento do PIB. A maioria do mercado, na mediana, espera um crescimento parecido com o do primeiro trimestre, 0,9% de alta. No entanto, eu queria tratar justamente dessa comparação entre crescimento da economia e inflação. Porque cada vez mais, o José, a gente vê o Focus, o mercado como um todo, revisando as projeções de crescimento para o final deste ano. No entanto, também revisa para cima as projeções de inflação. Como é que está este comparativo? O que no final das contas seria o mais interessante para a economia brasileira neste cenário de inflação ainda bastante pressionada, mas com crescimento acompanhando? Como é que você vem acompanhando ou enxergando toda essa montagem do cenário brasileiro para estes próximos meses? Por favor, fica à vontade. A gente tem visto um descompasso grande entre política monetária e política fiscal aqui. Então, o próprio crescimento da economia brasileira, mesmo com juros restritivos, mostra alguma disparidade entre o que a gente deveria estar vendo agora. Os juros a 10,50, mesmo restritivo, tem sido compensado por uma injeção de liquidez muito grande, ao passo que a gente continua a ver o consumo das famílias muito resilientes, no principal motor de crescimento da economia. Ao mesmo tempo, também mercado de trabalho muito dinâmico, próximo à mínima histórica na taxa de desocupação, rendimento real médio habitual também muito elevado, sendo passado direto para o consumo, especialmente em serviços. Isso é no principal motor de crescimento. A gente vê também no último trimestre uma elevação da formação bruta de capital fixo, um investimento muito bem. Realmente, há uma falta de correlação nessas duas coisas, né? A gente esperava que com o juros restritivo, mesmo de maneira técnica, acima do juros real neutro, a gente tivesse uma atividade um pouco mais contraída nesse momento, mas não. A gente vê que os estímulos fiscais têm surpreendido o aperto monetário e se mostrado superiores assim, na dinâmica da economia. Perfeitamente. Um dos louros do Banco Central, inclusive já disseminado aí pelo próprio presidente, é de que nós conseguimos, em um primeiro momento, combater a inflação sem perda significativa no crescimento do país. O PIB continuou crescendo enquanto a inflação conseguiu retornar ali, pelo menos a banda superior da meta. Parece que este cenário está mudando um pouco. A economia continua crescendo, a inflação voltou a incomodar, inclusive encostando ali no topo da zona de segurança da meta de inflação. E eu queria justamente falar um pouquinho contigo sobre política monetária. Já se discute no mercado a necessidade de um novo aumento de juros. Como você enxerga essa necessidade ou não? Porque parece que o mercado está bastante dividido. A pesquisa Focus ainda aponta que está todo mundo confiante com esses 10,5% até o final de 2024, porque o Banco Central, por enquanto, não comunicou nada diferente disso. No entanto, a curva ainda pressiona bastante essas projeções. Já está apontando ali para um aumento de meio ponto base de 50 pontos base até o final deste ano. Como é que você enxerga essa necessidade ou não de aumentar os juros para desacelerar um pouquinho a economia e tentar conter essa inflação? A gente vê uma disparidade que não era tão comum nas últimas reuniões do Copom, né? Realmente tinha um consenso maior entre os economistas, e agora a gente vê gente falando de 200 bips de alta, 150 bips de alta, e outras pessoas falando que não haverá alta de maneira alguma. Acho que muito do argumento para subir os juros vem de uma relação mecânica do limite superior da meta. A gente tem o IPCA variado em 12 meses, já encostando em 4,50. Ao mesmo tempo, um poder de comunicação do Banco Central que vem sendo um pouquinho prejudicado por uma disparidade entre os membros. Então, o próprio indicado agora à presidência, o Galípolo, assumiu uma postura muito conservadora, muito dura, que foi precificada pelo mercado na ponta longa da curva. A gente viu os vértices mais longos fecharem um pouquinho e ao longo da semana serem revertidos por uma postura do Campos Neto de correção. Se mostrou um pouco mais literal em relação à ata, não foi que tem nada precificado. O próprio Gillen também, quando apareceu, se mostrou muito fiel a uma falta de guidance. Então o mercado se sentiu um pouco dividido em relação à comunicação dos membros do Banco Central, pelo menos foi o que eu senti. E a atividade de fato se mostra muito resiliente, muito dinâmica, mas isso não é uma coisa dessa ata especificamente. A gente tem visto atividade forte há algumas atas já. Um item novo do balanço de riscos que de fato preocupa é o dólar persistentemente mais valorizado contra o real, algo que deveria pressionar alguns índices de preço, especialmente o IPA, né, preços ao produtor amplo. Isso de fato tem uma postura de disseminação de inflação maior e deve ser um ponto de atenção do Banco Central.
mas os argumentos estão muito bem divididos, né? Algumas pessoas vendo uma falha de poder de comunicação do Banco Central causando esse descompasso, outras pessoas enxergando que isso é uma relação mecânica porque a inflação está próxima do limite superior da meta e alguma postura deve ser tomada. Outro argumento muito comum é falar de ancoragem das expectativas, como você bem comentou, o Focus já está precificando, já está estável em 10,50 Selic no final do ano, mas a inflação tem se mostrado cada vez mais desancorada para o final do ano, já está em 4,26, é o 7º aumento seguido da inflação, 7ª revisão altista seguida. Essas coisas tendem a realmente colocar uma pressão no mercado para entender, olha, o Banco Central vai tomar uma postura em relação a isso. Mas na parte técnica eu não vejo tanta mudança no balanço de riscos do Banco Central. Acho que o principal destaque para mim foi de fato o câmbio persistentemente mais depreciado. Perfeitamente, muito depreciado. A gente saiu ali de uma zona de segurança de R$ 4,95, R$ 5 por dólar e agora a gente não tem mais um parâmetro. Hora está 5,70, hora volta para 5,50. Realmente muito volátil nessas últimas negociações, inclusive motivando ou não, talvez, uma intervenção efetiva da autoridade monetária. Nós tivemos alguns leilões promovidos entre sexta-feira e esta segunda-feira. Um leilão à vista na sexta, 2 leilões de swap entre sexta e segunda, total aí de 3 bilhões de dólares colocados a mercado, parte em swap, parte à vista efetivamente. Então há muita movimentação e muita preocupação com este câmbio. Eu queria falar de outra preocupação que não é desta ata, não é das últimas publicações. Já há bastante tempo nós vemos o Banco Central se pronunciar frente a riscos fiscais e agora nós temos a peça de orçamento de 2025, ao menos a proposta em mãos. Como recebe essa proposta, essa perspectiva de déficit zerado e, claro, passa certa segurança para o mercado? Nós já vimos a equipe econômica dizer que a peça está mais confortável do que a do ano anterior, a de 2024. Essa é a percepção geral dessa peça que foi apresentada? Eu acredito que a percepção de mercado é mais cética do que a percepção dos membros do governo. Assim, o próprio Haddad na Expert mostrou alguma segurança muito elevada com a peça. Eu sinto que os economistas estão mais no ponto de esperar para ver, né, até realmente concretizar expectativas positivas sobre o fiscal. A gente olha algumas medidas arrecadatórias que deveriam trazer mais conforto para o cumprimento da meta no ano que vem. Acho difícil serem aprovadas pela resistência no Senado. Então, aumento da JCP de 15% para 20%, aumento percentual da CSLL sobre o lucro líquido. Essas medidas, por mais arrecadatórias que possam ser e acabar acarretando um resultado fiscal melhor, devem enfrentar resistência no Senado. Eu sinto que a desoneração, principalmente, trouxe uma polêmica de estar desonerando um setor, mas reonerando de outra forma a deixar o efeito nulo. Essas questões devem ser debatidas com mais cautela. Então, para mim, eu acho que é uma questão de esperar para ver, com mais ceticismo por parte dos economistas mesmo. Perfeito, inclusive nem se sabe se essa proposta será aprovada, já que há muita resistência no Exatamente. Senado. O próprio Arthur Lira disse, em mesmo evento, participando neste final de semana, que é quase impossível aprovar a CSLL e também essa proposta sobre a JCP, mas o quase é o que chama a atenção, né? Quando se fala em aumento de tributos, o quase chama a atenção de quem está acompanhando de fora, mas realmente bastante dificuldade, muita resistência em relação a essas pautas. Em quesitos gerais, nós falamos sobre inflação, sobre perspectivas fiscais e também sobre essa projeção de crescimento da economia brasileira. Aqui ficarmos atentos até o final do ano, ao menos o que você está mais atento ou mais interessado para receber de dados da economia brasileira nestes próximos meses, ô José, porque o investidor ele recebe tanta informação e a gente acaba perdendo um pouco o que é de mais importante. O que, na sua opinião, será definitivo para sairmos deste 2024, talvez com uma sensação um pouco mais positiva para a economia? Eu não estou olhando nem só para o Brasil agora, mas a política monetária americana tem sido muito interessante para mim, especialmente o mercado de trabalho, para a gente conseguir dimensionar o ciclo de corte de juros lá fora. Se vai ser algo mais abrupto, mais leve, um pouso suave ou forçado, acho que essas questões são muito cruciais para a nossa economia, especialmente quando a gente olha o nosso mercado financeiro aqui. A Bolsa se beneficiou bastante dessa crença de pouso suave, algo que deve beneficiar mercados emergentes mais envolvidos como o nosso, em questões financeiras. Sinto que pode ser algo para corroborar com a nossa política monetária ou atrapalhar, vai depender bastante da magnitude que vier. Estou olhando muito os Estados Unidos, as questões de IPCA aqui mais para cá, a bandeira tarifária, qual vai ser adotada em setembro, se vai ser vermelha 1 ou vermelha 2. Essas coisas têm impacto para a previsão no final do ano. E também sempre muito atento ao mercado de trabalho aqui no Brasil. A gente viu a última PNAD mostrar alguma retraçãozinha, a gente foi de 6,9 para 6,8, mas rendimento real médio, tanto habitual quanto efetivo, caindo um pouquinho, mostrando alguma estabilização no mercado de trabalho, que é importante também para a gente conseguir neutralizar as pressões inflacionárias que estão vindo.
Perfeitamente. José Alfaiz, economista da Rio Bravo Investimentos, muito obrigado pela participação, por todos estes esclarecimentos, por compartilhar o teu conhecimento com todos que estão nos assistindo. Seja sempre bem-vindo, uma ótima manhã a ti. Eu agradeço o convite, muito obrigado, boa manhã a todos. Ótima manhã para todos que estão nos assistindo, inclusive sobre política monetária americana, dia 18 será definitivo.